Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e hoje iremos falar sobre as patologias do sistema endócrino. Entendendo um pouco esse sistema, o sistema é basicamente de glândulas produtoras de hormônios, espalhadas por todo o organismo. Elas são responsáveis pelo bom funcionamento do nosso corpo, além de estimularem mudanças durante toda a nossa vida. O sistema endócrino consiste basicamente de um conjunto de diferentes glândulas que são responsáveis pela produção de hormônios para o nosso corpo. Esses hormônios são substâncias que agem de maneira bem específica, de acordo com as células que os recebem. Então, essas glândulas estão pelo todo o nosso corpo, gerando hormônios, e esses hormônios eles agem em diferentes partes do nosso corpo, em diferentes órgãos. Deste modo, esse sistema endócrino ele está envolvido durante todo o nosso organismo. Deste modo, o sistema endócrino ele atua juntamente com o sistema nervoso e é responsável pelo controle das diversas funções do nosso organismo. Os hormônios secretados pelo sistema endócrino são afetados em grande parte pelo hipotálamo, pela hipófise e estruturas situadas no sistema nervoso central. E além dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, outros tecidos também podem produzir hormônios, como por exemplo a mucosa gastrointestinal, que produz a gastrina, secretina e colecistocinina, que atuam em todo um processo de digestão. E os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas pelas glândulas que ajudam a regular as funções do nosso organismo, juntamente com o sistema nervoso. E as principais glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, ovários e testículos e as glândulas exócrinas, que são sudoríparas, salivares, mamárias e sebáceas. Nesta imagem, nós podemos visualizar as glândulas do sistema endócrino. Cada glândula do sistema endócrino. Então, ela está no hipotálamo, na nossa hipófise, na tireoide, na paratireoide, nas glândulas suprarrenais, no pâncreas, nos homens no testículos e nas mulheres no ovário. Iniciando as patologias do sistema endócrino, vamos falar da diabetes mellitus, que é uma doença caracterizada por uma falta de insulina, acarretando o acúmulo de glicose no fígado, ou seja, uma hiperglicemia. As principais causas são os fatores genéticos de caráter hereditário, ou seja, passa de pai para filho, que são responsáveis por 95% dos casos. Também nós temos fatores adquiridos, que são as neoplasias do pâncreas, lesões de suprarrenal, também a obesidade, infecção, gravidez, estresse, alimentação rica em açúcar, gordura, enfim. O principal diagnóstico para diabetes mellitus ocorre com a avaliação dos sinais e sintomas, então a avaliação da glicemia, a glicosúria, o teste de tolerância à glicose, ou chamado de curva glicêmica, que é um exame específico que nós coletamos em jejum, que vamos fazer uma curva glicêmica em vários horários, vamos coletar essa curva glicêmica. As glicofitas, ou destrofites, que são os exames de destro, as glicemias capilares. Também nós temos os exames de urina, que também são feitos a partir de uma fitinha, né? Diastix, Labitix, então temos várias indústrias aí que utilizam, que fazem o comércio desse exame. Então, são exames que vão diagnosticar o diabetes mellitus, mas sendo o exame principal uma curva glicêmica. O diabetes mellitus, ele possui 3 classificações, podendo ser o diabetes mellitus insulino-dependente ou tipo 1, que surge em crianças, em adultos jovens, em pacientes jovens, onde a secreção de insulina é nula, ou seja, o pâncreas não produz a insulina, ele não secreta a insulina. Normalmente os pacientes são magros e a evolução é rápida, com o desenvolvimento da cetose. E há, portanto, uma dependência total dessa insulina, por isso que é chamado de insulino dependente. E o tipo 1.
Nós temos o tipo 2, que é o diabetes mellitus não insulino dependente, né, que ocorre após os 40 anos de idade, já na fase adulta. Os pacientes normalmente são obesos e a função da célula beta ela está diminuída, mas sim existe uma capacidade de secreção, por isso que ele é não insulino dependente. E também uma terceira classificação, que é a diabetes secundárias, que associa-se inclusive às lesões do pâncreas, medicamentos, infecções, uma gestação, né? Então, nós temos essas 3 classificações do diabetes mellitus. Os fatores de riscos individuais são parentes diabéticos, devido a essa hereditariedade, indivíduos acima do peso, então a obesidade é um fator de risco importante, mãe de bebês grandes ou uma gestação anormal. Esses bebês grandes são bebês chamados de GIG, gigante para a idade gestacional. Então, nós temos esse diabetes também, tanto na criança, também como na mãe, né, uma diabetes gestacional. Infecções frequentes ou muito crônicas e até a arteriosclerose também é um fator ponderal para o risco de diabetes mellitus. Os sinais e sintomas, eles se diferem um pouco. No paciente juvenil, ocorre uma perda de peso, uma astenia, poliúria, polidixia. Então, assim, muitas vezes vai ao banheiro, fazer xixi, toma muitas vezes água, toma muita água durante o dia, polifagia também, um cansaço muito fácil. Os pacientes adultos já é observado uma fadiga, uma sonolência após as refeições, uma irritabilidade, uma nictúria, uma diurese mais noturna, prurido, uma má cicatrização das feridas cutâneas, câimbras musculares também é observado nesses pacientes diabéticos. Para o tratamento do diabetes mellitus, há uma grande importância da atuação desse paciente. Então, esse tratamento é sempre voltado para a manutenção do nível glicêmico. E são necessários uma dieta rica em proteínas, pobre em carboidratos, gorduras também, uma dieta pobre em gorduras. Exercício físico é muito importante para o paciente. Educação do paciente. Esse paciente ele tem que saber os seus sinais e sintomas, saber sobre a sua patologia, tem que saber sobre o uso dos medicamentos, insulinas, hipoglicemiantes orais, os comprimidos, né? E também é muito importante ele saber sobre o uso das insulinas e o que são cada insulina. Então, as insulinas elas são classificadas, né? Nós temos a insulina de ação rápida, né? Que também é conhecida como regular, simples ou cristalina, né? Então, ela apresenta-se numa forma de uma solução bem aquosa, incolor e transparente, como água, gente. A insulina de ação rápida, ela é translúcida, tá? Ela é indicada principalmente durante as emergências, né? Em situações de coma. E ela possui algumas vias de administração. Subcutânea, que é a mais utilizada para a administração de insulinas, né? A intramuscular e a intravenosa. Essa medicação administrada intravenosa, através de um soro, ela é uma medicação muito importante. Tem que ser administrada por bomba de infusão com controle muito rigoroso, né? Ela apresenta o seu efeito em aproximadamente 30 minutos após a sua administração. Atinge o pico de concentração entre 2 e 4 horas e se esgota entre 6 e 8 horas. Normalmente, o paciente que faz uso dessa insulina, ele faz uso dessa insulina de 6 em 6 horas ou 3 vezes ao dia. Então, é importante vocês saberem que essa insulina de ação rápida, ela é translúcida, né? As suas apresentações comerciais é de unidades universais, né? Unidades internacionais, tem 20 unidades, 40, frasco ampola de 80. Neste exemplo, nós temos um frasco ampola de 100 unidades por ml, né? Hoje no mercado nós já temos seringas adequadas para a administração dessa medicação. Então, seringas já fracionadas como unidades universais e você vai aspirar de acordo com a prescrição médica.
A agulha é essa mesmo, uma agulha menorzinha, uma agulha bem específica, né? Especificamente para a administração da insulina. Outra insulina é a NPH, né? O N é de neutro, o P é de protamina e o H é de Agerdron. Essa insulina, ela já tem um aspecto turvo. Lembra que a anterior ela é cristalina e essa já é turva, né? Que é causada pelo zinco e pela proteína que existe no seu conteúdo, né? A sua administração é somente subcutânea. Ela apresenta um efeito de 1 a 2 horas logo após a sua administração e atinge o pico máximo de concentração de 8 a 12 horas. Esgota entre 24 e 28 horas. Né? Então, é uma medicação que o paciente vai fazer uso uma vez ao dia, né? Ou no máximo 2 vezes ao dia. E as suas apresentações comerciais, ela é frasco ampola de 40 ou 80 unidades. Nós temos também um terceiro tipo de insulina, a insulina monocompetente, que é uma insulina extremamente purificada, né? Não tendo atividade antigênica, que é isso, ela não forma anticorpos, né? Ela é responsável por certas reações das insulinas comuns. É muito utilizada em jovens. Por quê? Normalmente, essa insulina, quem faz uso é diabético tipo 1, que já é insulina dependente, que por muitos e muitos anos vai usar a insulina, né? Ela existe 2 nomes, né? A Quitrapid, que é a simples, ou a Monotard, que é a NPH. E são obtidas do pâncreas do boi e do porco, né? Essa insulina, ela se assemelha muito à insulina humana, por isso que ela não tem anticorpos, por isso que ela causa menos reações. O seu mecanismo de ação, basicamente, a insulina transporta a glicose, né, livre na corrente sanguínea para dentro da célula, promovendo assim uma hipoglicemia, por isso que ela é conhecida como agente hipoglicemiante. Trago para vocês a localização adequada de uma injeção subcutânea, né? Nós podemos administrá-la em regiões posterior do braço, vasta lateral de coxa, né? Nos glúteos, né? Região abdominal, né? Região entre circular ao umbigo. É importante saber que essa administração deve ser rodiziada, né? Então, tem que aplicar em locais diferentes essa insulina, né? Temos que fazer uma prega cutânea e administrar a insulina numa agulha de um ângulo de 45 graus. Por quê? Porque ela vai pegar um tecido subcutâneo, né? Então, essa aplicação dela, ela ultrapassa a epiderme e a derme. É uma administração mais subcutânea. Então, resumidamente, os tipos de insulina são insulina simples, né, que tem uma ação rápida, a insulina NPH, que tem uma ação mais intermediária, e uma insulina com ação mais prolongada, uma insulina prolongada, que tem ação lenta, com pouca prática hospitalar. E todos os tipos de insulina devem ser aplicados numa dose única, de preferência subcutânea, embora algumas podem ser administradas intramuscular. E é muito importante lembrar de fazer o rodízio dos locais de punção, de administração dessa medicação, para evitar uma formação de tecido cicatricial, a formação de hematomas, né, permitindo assim uma absorção uniforme da medicação. Os cuidados de enfermagem, sempre vigiar a dieta, né, observar uma disciplina alimentar, adotar sempre uma disciplina alimentar com uma boa orientação ao paciente, estimular as práticas de exercícios físicos, orientar o paciente para evitar essas crises de hipoglicemias, né? Então, ele tem que saber muito bem
os seus sinais e sintomas dessa patologia para ele conseguir se alimentar adequadamente, evitar crises de hipoglicemias e a administração de medicamentos adequados. É muito importante a educação do paciente, tanto na utilização de insulina, na aplicação da insulina, como também nos hipoglicemiantes orais. Nós temos algumas complicações do diabetes. O coma diabético é uma complicação, ou chamada acidose diabética, que é o estado de inconsciência, né, que é o coma, provocado pelo aumento de glicose no sangue e corpos cetônicos na urina, cetona. As principais causas é uma aplicação insuficiente de insulina, uma ingestão excessiva de alimentos ou processos infecciosos, pode levar a um coma diabético ao paciente que tem diabetes. Sinais e sintomas: uma polidipsia, uma cefaleia, poliúria, uma astenia, uma hipotensão de hálito cetônico. Então, o hálito cetônico é um gosto de maçã cozida, um cheiro de maçã cozida na boca. O tratamento: uma hidratação rápida com soro fisiológico, vai utilizar insulina simples, EV ou subcutânea, vai fazendo um controle rigoroso de PA, pressão arterial, pressão venosa central, diurese também, uma observação rigorosa desse paciente. Complicações também muito comuns são as hipoglicemias, que é a falta de glicose no sangue, que é causada por doses excessivas de insulina, exercícios físicos exagerados, uma alimentação insuficiente. Por isso que é muito importante a educação do paciente. Os sinais e sintomas: uma astenia, cansaço, tremores, sudorese, uma sudorese fria, uma lipotímia, um nervosismo. A hipoglicemia ocorre mais frequentemente pela manhã e ao anoitecer, porque o paciente fica muito tempo sem se alimentar, então em jejum. E quando ela é intensa e prolongada, pode causar lesão cerebral e também morte por hipoglicemia. O tratamento é glicose via oral, glicose EV. Outras complicações: arteriosclerose, que podendo ocasionar infartos, angina, gangrena devido à baixa circulação. Retinopatia, que é a cegueira. Neuropatias também, atingindo os nervos periféricos e se manifesta por dormência e queimação nos pés. E uma outra complicação que é a gota, uma doença causada pelo acúmulo do ácido úrico. Caracteriza-se por uma dor intensa em uma ou mais articulações. Né? As causas da gota: fator hereditário, estresse, álcool, alimentação, infecção. E o tratamento visa sempre aliviar a dor, prevenir formação de cálculos desses cristais, e a dieta deve ser pobre em alimentos que contenham proteínas. E estimular sempre a ingestão de líquidos para aumentar o volume de urina, para evitar essa complicação do diabetes. Vamos falar um pouco do hipertiroidismo, que é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes do excesso de hormônio da tireoide. Entre as diversas causas do aumento desse funcionamento da tireoide, as mais importantes são o bócio difuso tóxico, o bócio multinodular e tóxico, e também o bócio uninodular, tóxico também. Então, nós temos várias classificações da hipertiroidismo. No hipertiroidismo, nós temos 3 diferenciação: o bócio difuso tóxico, que é uma doença autoimune na qual o organismo produz anticorpos que estimulam a produção e a liberação de hormônios para essa tireoide, podendo estar associadas a outras doenças autoimunes. Temos também o bócio multinodular tóxico, que em geral é uma moléstia de evolução lenta, na qual ocorre uma proliferação de diversos folículos da glândula, formando diversos nódulos e algumas vezes muito volumosos e visíveis. E os adenomas, que são nódulos únicos, em geral com mais de 3 centímetros de diâmetro, que produzem em excesso os hormônios da tireoide. Então, nós temos a imagem da cintilografia de uma tireoide com um nódulo único, um adenoma, ou múltiplos, que são vários nódulos, para vocês visualizarem como que pode ficar essa
essa tireoide com esses nódulos. Os sinais e sintomas ocorrem em decorrência do excesso de funcionamento dessas glândulas da tireoide e da injeção dos hormônios da tireoide. Os pacientes vão apresentar uma fome excessiva, um aumento do ritmo intestinal, nervosismo, insônia, tremores, vão parar de fumar, ter uma intolerância ao calor, ter palpitações, o hipertiroidismo também dá um emagrecimento, um olhar vivo e brilhante, uma pele quente e úmida, unhas quebradiças, cabelos secos e quebradiços também. Nas mulheres ocorre uma alteração menstrual e também de infertilidade. E na grande maioria das pessoas, esse quadro clínico está associado ao aumento visível da parte inferior do pescoço, chamado de bócio. Então, há esse aumento do bócio. Em pacientes com bócio difuso, podem ocorrer sinais oculares de reação inflamatória, caracterizada por uma retração das pálpebras ou uma protusão dos glóbulos oculares. Então, os olhos ficam meio que saltados. E ocorre uma paralisia da musculatura que controla esses movimentos dos olhos. Então, o olho fica assim, um olho mais saltado, um olho para frente, um olho mais parado, né, devido a essa paralisia dessa musculatura. E todo esse conjunto de alterações oculares é chamado de exoftalmia. Por isso que isso é muito comum em pacientes de hipertiroidismo. O diagnóstico, ele é estabelecido através de uma suspeita clínica do paciente portador dos sintomas e também em pacientes nos quais é investigado alguma causa de arritmia, uma dor abdominal associada ao emagrecimento bem ponderal, principalmente os pacientes idosos. Esse diagnóstico, ele é laboratorial, então ele é com exames de sangue, pelas dosagens do TSH e T4 no sangue, são hormônios da tireoide. Se os valores do T4 estiverem aumentados e os do TSH reduzidos, o paciente é portador de um hipertiroidismo, não necessita, então, investigar a sua causa, por ser uma doença autoimune, uni ou multinodular. E esse diagnóstico ele é estabelecido pela presença de anticorpos, antirreceptor, do TSH, pela captação do iodo e a cintilografia da tireoide pela ultrassonografia da tireoide. Então, esses também são exames estabelecidos para o diagnóstico final do hipertiroidismo. Vai fazer uma pesquisa de presença de anticorpos, né? Vai também captar iodo pela cintilografia da tireoide e também vai realizar uma ultrassonografia da tireoide. Além dos exames de sangue, é solicitado também esses outros exames de complementação de diagnóstico. Em pacientes com bócios volumosos e manifestações compressivas da região do pescoço, tais como uma dificuldade de engolir alimentos, falta de ar, pode ser necessária a realização de uma radiografia do tórax ou do mediastino ou também do pescoço. E nos pacientes idosos ou intensamente doentes, devem ser realizados também exames gerais de eletrocardiograma, para fazer uma avaliação completa deste paciente. O tratamento pode dirigir-se ao excesso hormonal, né, ou também para a causa. Em pacientes com bócio difuso tóxico, pode ser analisada a captação do iodo e a seguir administrada uma dose calculada de iodo radioativo, que irá destruir esse tecido tireoidiano com excesso de funcionamento. Então, esses pacientes normalmente são internados em clínicas especializadas, são feita toda uma orientação e ele vai receber o iodo. Esse efeito vai ocorrer em algumas semanas e no período em que não for alcançada essa normalização de funcionamento da tireoide, o paciente pode receber um medicamento que bloqueia a ação desses hormônios, que são os betas-bloqueadores, propanolol, com o que haverá uma melhora significativa dos sintomas. E se essa não ocorrer, ou na presença de um hipertiroidismo grave, o paciente será inicialmente tratado com medicamentos até obtiver um controle rigoroso dessa patologia, dessa doença. Em pacientes com bócio multinodular, com vários nódulos, e se o mesmo for
bem volumoso, apresentando sinais de compressão no pescoço, o tratamento de escolha é a cirurgia da tireoide, é a tireoidectomia, que vai retirar a tireoide, que só deverá ser realizada após um controle bem clínico do estado do paciente, do estado do hipertireoidismo do paciente. Esse controle do hipertireoidismo pode ser obtido com alguns medicamentos, né, o Tapazol, enfim, tem vários medicamentos que fazem esse controle e devendo ser utilizado durante várias semanas essa medicação. Em bócios nodulares, aqueles menos volumosos, nos quais a contraindicação cirúrgica, que não vai precisar fazer a cirurgia, após a compensação do quadro com medicamentos, o paciente pode receber também o tratamento de iodo radioativo. E nos pacientes com bócio uninodular tóxico, o quadro de hipertireoidismo será compensado com essas medicações e a seguir o paciente deve ser submetido à tireoidectomia subtotal. Ou seja, além da medicação, ele vai retirar parcialmente a sua tireoide. E pacientes com nódulos pequenos, a contraindicação cirúrgica também, e pode ser empregada o iodo radioativo. E após essa resolução do quadro, quer utilizando iodo, ou a cirurgia, ou o medicamento, o paciente deverá ser monitorizado periodicamente, no sentido de se detectar algum eventual hipotireoidismo, que pode ocorrer uma complicação por todos esses tratamentos. Então, o tratamento da hipertireoidismo vai depender muito do que tipo ele é, quais são as quantidades de nódulos e se ele vai ser cirúrgico ou clínico. Sendo cirúrgico, a cirurgia pode ser total ou parcial, e sendo clínico, muitas vezes por medicamentos e também por iodo radioativo. Vamos para uma explicação um pouco mais resumida desse hipertireoidismo, né? Temos uma classificação anatomofuncional do bócio. Ele pode ser difuso ou nodular, com vários nódulos, com a presença de nódulos. Difuso, ele pode ser simples ou tóxico. E nodular, ele pode ser uni, com um só, ou multi. O uni ou multi, ele pode ser simples ou pode ser tóxico também. De acordo com cada um, vai ter algum nome específico de doença. Ele sendo uninodular tóxico, ele vai ter uma doença chamada de Ghost, e o multinodular tóxico vai ser Plummer. Então, essas são as classificações dos vários tipos de bócio e nódulos na tireoide. Temos também o hipotireoidismo, que é um conjunto de sinais e sintomas decorrente da diminuição agora desses hormônios da tireoide. É um quadro clínico que ocorre pela falta dos hormônios da tireoide em decorrência de diversas doenças da tireoide. Ele pode ser acometido em recém-nascido até pacientes adultos. No recém-nascido, as causas mais frequentes envolvem a falta de formação dessa glândula da tireoide, que são os defeitos ainda embrionários. Temos os defeitos hereditários das enzimas que sintetizam esses hormônios. E também por doenças e medicamentos utilizados pela mãe, que pode interferir também no funcionamento dessa glândula no filho. Já no adulto, ela pode ser provocada por uma doença autoimune, chamada de tireoide de Hashimoto. E após a cirurgia de retirada da tireoide, por um bócio nodular ou por uma neoplasia também. E por medicamentos que interferem na síntese da liberação dos hormônios da tireoide. Então, nós temos alguns medicamentos também que podem causar esse hipotireoidismo. Os sinais e sintomas do recém-nascido ocorre um choro rouco, uma hérnia umbilical, uma constipação, uma apatia, uma diminuição dos reflexos do CRN,
uma pele muito seca e uma dificuldade de desenvolvimento. Os recém-nascidos, os bebezinhos com hipotireoidismo também têm essa face um pouco diferenciada, uma boquinha um pouco mais aberta, o pescocinho é um pouco mais diferente, então é muito característico. Esses sinais clínicos e visíveis também no recém-nascido com hipotireoidismo. O hipotireoidismo no paciente pediátrico neonatal é muito importante. Por este motivo, que o hipotireoidismo ele é uma doença diagnosticada e pesquisada ainda no exame do teste do pezinho. Porque se o tratamento não acontecer até a 4ª semana de vida, pode ocorrer um retardo mental severo nessa criança, surdez, retardo no desenvolvimento do peso e altura. Na criança, a doença pode provocar também déficit de crescimento associado à pele seca, sonolência, déficit de atenção, constipação, intolerância ao frio, uma apatia. Por isso que o hipotireoidismo é pesquisado desde o exame do pezinho e ele tem que ter o seu tratamento de início imediato. Já no adulto, os sintomas são intolerância ao frio, sonolência, constipação, edema em extremidades e na face, diminuição do apetite, pequeno ganho de peso, uma fraqueza muscular, raciocínio lento, depressão, cabelos secos, quebradiços e de crescimento lento, unhas secas e quebradiças e também de crescimento lento, queda de pálpebra e queda dos cabelos. O hipotireoidismo é uma doença predominantemente do sexo feminino, no qual ocorre também uma irregularidade menstrual, incluindo a cessação de menstruações, a amenorreia, infertilidade, galactorreia, que é o aparecimento de leite nas mamas fora do período de gestação e puerpério. E quando a doença tem uma causa autoimune, como a tireoide de Hashimoto, pode ocorrer vitiligo e associações às outras moléstias autoimunes, endócrinas, como diabetes, insuficiência renal, hipoparatireoidismo, que são das paratireoides, e também uma associação sistêmica, como candidíase, hepatite autoimune. O diagnóstico do hipotireoidismo no recém-nascido deve ser realizado ainda na triagem neonatal, através da dosagem de T4 e TSH, que são os exames da tireoide, em papel filtro, que são o exame do pezinho. Se essas dosagens forem alteradas, o exame deve ser confirmado com os mesmos procedimentos do sangue. E se ainda assim tiver alguma alteração, vai iniciar o tratamento imediato. A APAE de São Paulo, ela vai sempre estar em contato com a família. Então, por isso que é muito importante, quando está fazendo o exame do pezinho, preencher todos os campos adequadamente e dar essa orientação para a família. Quando você for preencher, para eles não darem nenhum dado errado. Porque se tiver alguma alteração nesse exame de triagem, nesse exame do pezinho, eles vão ligar imediatamente para a família, vai coletar um novo exame de sangue e aí sim, tendo alteração novamente, vai iniciar rapidamente o tratamento. Já no adulto, o diagnóstico ele é estabelecido também pelas dosagens de T4 e TSH, e se os mesmos estiverem alterados, por exemplo, T4 baixo, TSH elevado, deve ser buscada a causa do problema através de uma pesquisa de anticorpos, que aí vai fazer vários outros tipos de exames, também todos os exames sanguíneos, que vão demonstrar a causa do distúrbio autoimune. Em pacientes com cirurgia prévia, além dos anticorpos, pode ser realizada também uma pesquisa de resíduo de tecido tireoidiano, remanescente, através de uma ultrassonografia, uma cintilografia da tireoide. Ou seja, mesmo que o paciente fez a cirurgia, vai pegar algum exame de imagem para ver se ainda tem pedaços da tireoide, porque ela pode estar não atuando e decorrendo de um hipotireoidismo. Deve ser feito também analisando todo o perfil lipídico do paciente, uma vez que ocorre uma severa dislipidemia, associada ao estado do hipotireoidismo.
ou seja, uma baixa queda de lipídios na corrente sanguínea. Então, por isso que é muito importante fazer todo o rastreamento e a pesquisa do hipotiroidismo, tanto do hipo como do hipertiroidismo. É feita toda uma análise clínica do paciente. Os diagnósticos eles são bem centrados, avaliados, vão ser feitos sempre uma pesquisa de causa e complementados, não somente com exames de sangue, como o T4 e o TSH, mas também com exames de anticorpos, com exames de imagem, como a ultrassom, uma cintilografia da tireoide, ok? O tratamento de todas as formas de hipotiroidismo é sempre realizado com a tiroxina, o T4, em doses bem calculadas. Então, é sempre tomar comprimido de tiroxina com doses calculadas de acordo com o peso corporal, de acordo com a idade, né? Dependendo da idade do paciente. E o controle do tratamento vai ser realizado com dosagens hormonais. Periodicamente, esse paciente ele vai passar por exames de sangue para fazer o controle desse TSH, que deve ser sempre se manter normal, controlado por medicamentos. Nos pacientes que ainda têm problema de dislipidemia, também vai ser monitorado os níveis de colesterol e triglicérides, e muito provavelmente associado a alguma medicação para esse acometimento. Na aula de hoje, conhecemos um pouco das patologias do sistema endócrino. Bons estudos a todos e até a próxima aula.